Olá! A sepse é uma síndrome clínica responsável pela maioria dos óbitos em unidades de terapia intensiva. Para lidar com esta grave patologia, são adotadas diretrizes mundiais que norteiam o atendimento aos pacientes acometidos. Programa Saúde e Consciência dessa semana, vamos conversar com a professora e pesquisadora da Universidade Paranaense, a Franciele do Nascimento, para falar sobre este assunto. É daqui a pouco, não saia daí! Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência em nossos estúdios. Recebo a professora e pesquisadora Franciele do Nascimento. Professora, muito obrigada por sua participação em nosso programa. É um prazer recebê-la aqui. Eu agradeço, professora Evelyn. Para mim é um prazer estar aqui, né? Hoje, enquanto professora, já fui aluna da Unipar. Que legal, egressa da casa. Sim, fiz o curso de enfermagem e hoje, né, sou professora na Unipar de Francisco Beltrão. Então, que legal, vamos conhecer um pouquinho melhor você. Você se formou em? Eu me formei em 2010, né? Me formei aqui na Unipar de Umuarama. Posteriormente, eu fiz o mestrado em Ciências da Saúde na Escola de Enfermagem da USP, isso. E aí, logo depois que eu finalizei o mestrado, teve a oportunidade de uma vaga em Francisco Beltrão e eu estou lá há 5 anos, né? No departamento de enfermagem, como professora enquadrada, trabalho em sala de aula com pesquisa, projetos de extensão, de ensino. E no seu mestrado, você trabalhou com esse quadro de sepse também, ou não? O tema era diferente? Sim, a linha de pesquisa do grupo no qual eu participava era a lesão renal aguda, né? O forte do grupo era a lesão renal aguda e nós estudávamos os mecanismos que levavam à lesão renal aguda. E eu optei por um modelo de sepse, então foi o primeiro contato que eu tive com a síndrome foi durante o mestrado. Então, nós fizemos um modelo experimental de sepse, nós induzíamos a sepse nos animais para investigar os efeitos dela na fisiologia renal, né? Então, nós observávamos a taxa de mortalidade nos pacientes que tinham o choque séptico, qual era, e comparava isso com né, o que a gente vivenciava na pesquisa básica com os animais, né? Então, qual era a gravidade da lesão renal, qual era o tempo de mortalidade após o choque séptico, e nós testamos um medicamento, né, a estatina, como renoprotetor, e nós tivemos um resultado bom, né? Então, a estatina ela teve uma ação renoprotetora nos casos de sepse, né, fazendo com que a lesão renal fosse, né, não fosse reduzida, tão grave, e daí se a gente for pensar na clínica, né, nós tínhamos um tempo maior para intervir, porque esses animais que eles eram condicionados com a estatina, eles tinham um tempo maior até o óbito. Então era o tempo que a gente teria, no caso, na clínica para poder intervir, né? Então, e como que foi essa transição de você trabalhar da pesquisa com animais e depois entrar no ramo da pesquisa, mas aí mudando o foco, não em modelo animal, mas modelo em humano? Hoje você desenvolve um projeto de pesquisa dentro da universidade e esse projeto de pesquisa você coleta amostras em ambientes específicos em hospitais, é isso? Isso, hoje nós temos um projeto de pesquisa dentro do hospital, então nós fazemos uma coleta de dados voltada ao quadro clínico do paciente e posteriormente análises microbiológicas nos laboratórios da Unipar. Eu sempre trabalhei com pesquisa experimental, a minha formação em pesquisa, ela começou com pesquisa experimental aqui na Unipar, então desde 2007, nos programas de iniciação científica, eu fui bolsista, né, do programa de iniciação científica, e eu conheci, meu primeiro contato com a pesquisa foi através da pesquisa experimental. E quando você pensa em pesquisa experimental, você não vislumbra um enfermeiro atuando nessa área, ainda existe um pouco de resistência, mas é muito importante,
porque a gente consegue visualizar a prática clínica desde os mecanismos básicos da fisiopatologia, e isso nos ajuda bastante, né, a propor as intervenções, a ter uma noção melhor do que está acontecendo com o quadro clínico do paciente. E as nossas intervenções, elas se tornam mais precisas, né? A gente acaba tendo um olhar clínico diferenciado. Então, durante a graduação, durante a pós-graduação, sempre trabalhei com pesquisa experimental. E quando eu cheguei em Francisco Beltrão, nós tínhamos a possibilidade, nós temos vários campos de estágios nos hospitais, nas instituições de saúde, e eu senti que era o momento de eu trazer, né, toda essa bagagem experimental para uma parte mais clínica, para uma parte, né, mais epidemiológica, até porque havia essa necessidade, porque para a gente propor os protocolos de intervenção, a gente precisa conhecer a realidade, né? Então, a gente traçando um perfil epidemiológico e compreendendo o cenário da sepse na região, era possível a gente começar a pensar em estratégias. E aí, a gente começou trabalhando com pesquisa documental para entender, né? E hoje a gente já trabalha com uma pesquisa prática, onde a gente vai até o hospital, faz observação, acompanha o quadro do paciente, toda a sua evolução por meio dos prontuários, né? Tem o contato com o paciente, coleta as amostras e trabalha com os testes dentro do laboratório da Unipar. Perfeito. E é importante porque consegue com esse levantamento de dados suficientes para que a própria instituição, né, o hospital, lance mão de fazer algumas ações específicas para tentar reverter esse quadro, porque muitas vezes esse quadro, a gente já vai entender um pouco melhor, né, o que é o quadro de sepse, mas envolve, claro, infecção bacteriana e daí essas bactérias podem estar no meio, né, e no local e acabar agravando a situação do paciente que já está fragilizado. Exatamente, né? O começo da sepse, ele nem sempre, o paciente ele é admitido no hospital já com sepse. Às vezes ele vai desenvolver essa infecção a partir de um internamento no hospitalar, né? Hoje nós temos as infecções relacionadas à assistência em saúde, que é um dos maiores acometimentos que trazem complicações para pacientes que estão internados em âmbito hospitalar. E isso aumenta o tempo de internação, os gastos com o tratamento desse paciente. Então, e muitas vezes, esses micro-organismos que causam essa infecção, eles estão no âmbito hospitalar, ou nas superfícies, ou nos profissionais que fazem o atendimento, nos próprios equipamentos de proteção individual, nos equipamentos que são utilizados para a realização dos cuidados, e isso vira rotina, né? Então, como a mortalidade é muito alta e a morbidade também, se o hospital ele não tem conhecimento do quanto isso está acontecendo, qual é os fatores de risco relacionados, fica mais difícil para intervir, né? Existem protocolos que essas instituições, os hospitais adotam para evitar que esse tipo de coisa aconteça? Sim, em relação à sepse, nós temos, né, uma diretriz mundial, que é a Survival Sepsis Campaign, que é a campanha Sobrevivendo à Sepse, que ela foi montada a partir de vários profissionais, né, uma equipe multiprofissional do mundo todo, e por meio de estudos epidemiológicos e multicêntricos e informações assim baseadas em evidências, né, então eles propunham faziam as propostas baseadas no que eles estavam vivenciando nos hospitais, desde os grandes hospitais até os hospitais de pequeno e médio porte, para entender como que era a evolução dessa doença, quais eram as manifestações clínicas envolvidas em todo esse processo, e aí eles começaram a criar esses protocolos. Existe uma atualização a cada 2 anos desse protocolo, e essa atualização é baseada em evidência. Então, eles testam o que está dando certo permanece e aquilo que não está sendo tão efetivo é repensado, né? Então, existem várias medidas, né? A gente fala que é um pacote de horas. Então, a partir do diagnóstico de sepse, nas 3 primeiras horas, nós temos que fazer reperfusão, né? Então, são administrado volume para preservar
a hemodinâmica, porque uma das maiores complicações do quadro é o comprometimento hemodinâmico. Nas próximas 6 horas, identificação de micro-organismo causador da síndrome e Pode entrada... ser vários, né? Muitos. Eu acho que a identificação dele é uma das tarefas talvez mais importantes, porque mais importantes. Os medicamentos vão responder de forma diferente a cada um. Sim, não é? São determinantes. A antibiótico-terapia ela precisa ser empregada. Normalmente, como demora, porque o tempo de coleta, identificação, análise e teste de sensibilidade para saber a resistência, ele demora no mínimo 72 horas. Essa é a realidade das nossas instituições, né? Tem instituições que demoram até mais. E 72 horas pode ser a linha tênue entre o paciente viver ou morrer. Sobreviver ou morrer, exatamente. E aí o que o protocolo diz é para entrar com antibiótico-terapia empírica. Mas aí tem um agravante que ele pode se tornar resistente. Aí quando você tem a identificação da bactéria, esse paciente ele já se tornou resistente por conta daquele uso de antibiótico, né? Daquela antibiótico-terapia empírica. Vamos entender um pouquinho melhor o que é o quadro de sepse. A sepse ela é uma resposta inflamatória exacerbada frente a um agente infeccioso. Esse agente infeccioso pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo. Então, a partir do momento que esse agente nocivo ele entra em contato com o organismo, ele vai gerar, né, uma resposta inflamatória e o sistema imunológico ele vai tentar combater a ação patogênica desse agente na tentativa de eliminá-lo. O problema é que há uma desordem do sistema imune. Então, a resposta do sistema imune acaba sendo descompensada. E aí nós temos uma cascata inflamatória com liberação de mediadores inflamatórios, estresse oxidativo, radicais livres e uma disfunção hemodinâmica com ação vasoconstritora e vasodilatadora bastante intensa. E tudo isso vai levando, né, a uma piora do quadro. Então, no caso da sepse, o sistema imunológico, ele tenta ajudar, mas ele acaba atrapalhando, né? Então, ele mesmo, né, o próprio organismo, ele acaba sofrendo ali um desequilíbrio sistêmico, né? Acomete vários órgãos. Isso. A sepse, antes ela é chamada de septicemia, o que as pessoas conhecem popularmente por infecção generalizada, né? Então, ela já teve várias classificações. A classificação mais atual padroniza em sepse e choque séptico. Então, a sepse, ela é um processo infeccioso com presença de um foco infeccioso, né, com vários sinais e sintomas, como leucocitose, taquipneia, taquicardia, hipertermia ou hipotensão. E o choque séptico é quando se tem falência de múltiplos órgãos, que daí é o estágio mais grave da sepse. E, infelizmente, na maioria dos estudos, independente de ser instituição pública ou privada, a sepse sempre, né, a maioria dos casos, sempre evoluem para o choque séptico. Nossa, é grave. Devido à falta de identificação precoce. Ótimo. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós vamos entender um pouco melhor como aplicar tudo isso numa pesquisa, né? Você que está em casa, não saia daí, nós voltamos já. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada com um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá pra acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo! Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br.
Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense, recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional, o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nosso estúdio está a professora Franciele do Nascimento conversando sobre um assunto que é de extrema importância para a saúde pública, que é a sepse. Professora, você desenvolveu lá em Francisco Beltrão, unidade onde você está inserida agora, um projeto de pesquisa sobre sepse, né, que envolveu vários estágios, vários protocolos, envolvendo também, englobando os alunos de iniciação científica. Uma vez você já foi iniciação científica, hoje você orienta o aluno de iniciação científica, tem esse papel importante, né? Como que foi essa evolução? Você podia contar um pouquinho para nós? Sim, quando nós tivemos que propor um projeto, né, quando surge ali dentro da distribuição das nossas atividades, eu logo quis trabalhar com sepse, né? Então eu fiquei durante um ano pesquisando o que eu iria de fato fazer, qual era o campo de pesquisa que a gente conseguiria entrar, até para ver a disponibilidade das instituições em participar da pesquisa, porque querendo ou não são dados importantes para o hospital e tem instituições que não autorizam esse tipo de pesquisa, mas foi tudo muito bem aceito. E como a sepse ela tem um índice de mortalidade muito alto e o impacto econômico muito alto também, porque aumenta muito o tempo de internação e o custo de tratamentos ficam caríssimos para instituições e, infelizmente, a ocorrência maior no Brasil são instituições públicas. Então, nós começamos a partir de uma pesquisa documental, nós queríamos entender, né, o cenário da sepse na nossa região. Então, quais eram os pacientes mais acometidos, quais eram os fatores de risco, qual era o foco primário de infecção, porque a infecção sempre começa em uma região anatômica específica, né? E fomos atrás desses dados. Então, nós fizemos um levantamento, né? Fizemos um quinquênio, então traçamos um perfil ali durante 5 anos e envolvemos nas pesquisas todos os prontuários, né, de pacientes internados na UTI que se enquadravam nos critérios para sepse. Nossa, que número que deu isso? Nós avaliamos mais de 2.500 prontuários. Nossa. E totalizou 1.112 pacientes que de fato se enquadraram nos critérios, né, de inclusão e que de fato tinham evoluído para sepse, né, com as, né, sepse, na época era sepse grave e choque séptico. E nós fizemos uma avaliação desde 2012 ao ano de 2017, né, fizemos esse levantamento. E nós identificamos, então, que a maior etiologia de internação na UTI eram por complicações respiratórias, então os indivíduos iam para a UTI por uma complicação respiratória, derrame pleural, insuficiência respiratória, entre outros. Idosos, em sua maioria idosos, homens, e que possuíam alguma comorbidade associada, alguma doença pré-existente, como hipertensão, diabetes. Normalmente, o que nós evidenciamos também, que o foco infeccioso, a maior prevalência foi do pulmão. Então, a infecção começava a partir do pulmão ou na ferida cirúrgica, né? E aí nós temos um contraste, né? O pulmão, então, esse paciente ele já entrava com uma complicação respiratória, possivelmente ia para a ventilação mecânica, que é um suporte fundamental para a sobrevida do paciente crítico, mas a gente sabe que também existe um grande percentual, né, de pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, por um lado, a gente dá um suporte para a sobrevida do paciente, mas por outro, a gente sabe que isso pode agravar o seu quadro de saúde também. E, além disso, nós identificamos que a maioria dessas infecções eram de origem nosocomial, ou seja, elas
começaram no hospital. Então, nós consideramos infecção nosocomial, né, a partir do momento em que essa infecção se desenvolve a partir de 72 horas de internamento. Então, ela era, em sua maioria, de origem nosocomial. A maioria dos pacientes evoluíam para choque séptico e acabavam indo a óbito. Né? Esse quadro que vocês encontraram, né, para o sudoeste do Paraná, ele também se replica em outras regiões do Brasil? Ele é Sim. parecido com o que tem? Ele é bastante semelhante a várias regiões. O Brasil, por ser um país em desenvolvimento, ainda nós temos assim algumas falhas, né, nesse processo de admissão dos pacientes. A demanda é muito alta e a oferta de leitos em terapia intensiva. Um paciente com sepse, ele não pode ser tratado fora da unidade de terapia intensiva, ele precisa de monitorização contínua. E infelizmente, nós não temos leito para o contingente de pessoas. E o mais grave, às vezes esse paciente está internado num hospital de pequeno porte que não tem unidade de terapia intensiva, às vezes a sepse não foi diagnosticada ainda e ele chega para nós, nos hospitais maiores, já em choque séptico. E aí ele acaba indo a óbito em 48 horas, 72 horas, dependendo, né, do quadro em si, se ele é mais idoso, né, se ele está precisando de mais dispositivos invasivos, está já com uma bactéria multiresistente, normalmente o desfecho é bastante desfavorável. E depois que vocês conseguiram fazer esse levantamento, verificar qual era o agente etiológico, né, causador, a região acometida que, né, iniciava pela parte pulmonar, como que foi a evolução para vocês chegarem nos dados da pesquisa que vocês estão hoje? Aí, a professora Lediana, que é coordenadora do curso lá, ela trabalhou com a parte neonatal e ela fez um levantamento das infecções relacionadas à assistência em saúde, né, que evoluíam para sepse em neonatos. E, paralelamente, a gente fez, né, um levantamento de dados com os neonatos também, e a gente identificou que a maioria dos fatores de risco eram fatores maternos. Então, esses bebês já nasciam em sepse por uma situação não monitorada na gestante, por exemplo, gestante de alto risco que não faziam o pré-natal adequadamente ou que tinham infecção do trato urinário com recorrência. Então, nós usamos alguns testes estatísticos, por exemplo, e evidenciamos que aquele bebê que a mãe teve infecção no trato urinário na gestação, ele tinha 26 vezes chances mais de ter a sepse precoce do que os outros. E aí nós começamos, né, de se ter um pré-natal bem feito, adequado, né? Porque a sepse ela não escolhe, né? Ela não escolhe características específicas, ela vai atingir as pessoas vulneráveis. E qual que é a população vulnerável? Aquelas que apresentam comorbidades, né, recém-nascidos, principalmente prematuros e idosos, né, com já fatores de risco associados, diabéticos, enfim. E aí, a partir disso, nós conversamos e falamos, bom, agora nós já temos um cenário. Inclusive, esse trabalho da professora Lediana saiu recentemente a publicação de um livro, né, sobre o assunto, porque é algo muito importante e as pessoas não fazem ideia do quanto é grave, né? Uma infecção urinária é normal, tudo bem, não é bem assim, né? O impacto disso para a saúde do bebê é bastante preocupante. E aí a gente começou a pensar, tudo bem, agora nós já sabemos, né, todos esses dados e agora nós precisamos entender quais micro-organismos são esses. Né? Se esses pacientes eles já chegam colonizados no hospital, se eles são colonizados no hospital e quais são as fontes de colonização. Então, o projeto de pesquisa de vocês envolve essa ordem cronológica também? Vocês fazem coletas em diferentes momentos? Sim, nós fazemos coletas em diferentes momentos. Então, o paciente, quando ele é admitido na UTI, né, após 48 horas de internação, nós fazemos a primeira coleta, né, da cavidade oral e da cavidade nasal. Então, nós estamos iniciando ainda nesse processo de análise microbiológica. Nós já temos dados coletados e são bastante preocupantes, porque são micro-organismos, muitas vezes da microbiota do próprio paciente. Então, o Staphylo aureus, que é um micro-organismo da microbiota natural, ele se torna resistente e altamente patogênico. Então, a gente identificou uma grande quantidade de pacientes com Staphylo aureus, com Klebsiella, que
que são, né, agentes patogênicos. E a gente trabalha, então, fazendo esse acompanhamento dos pacientes na UTI e trazemos essas amostras para o laboratório e a gente faz todo o processo de análise e identificação. E o bacana disso é que o aluno consegue vivenciar isso lá dentro do hospital, então acompanhar a evolução do quadro do paciente e identificar, né, os possíveis problemas, né, ou os agentes causadores no laboratório. O paciente ele tem acesso a esse resultado depois que vocês identificam? Como que fica? Como a gente faz, né, vai fazer a coleta com o paciente, a gente tem que conversar com os familiares anteriormente. Então, quem assina, normalmente o paciente que está na unidade de terapia intensiva, ou ele está inconsciente, né, ele não tem condições de responder por si. Então, é a família que autoriza a participação do paciente. Normalmente, nós temos uma aceitação muito boa, os familiares entendem a importância da pesquisa, eles autorizam a participação e esses dados eles são devolvidos ao hospital para que o hospital possa dar retorno ali dentro, né, da apresentação do quadro clínico para o paciente. Né? Muito importante, né? Porque tem que ter esse feedback de fato, porque ele precisa, às vezes, desse resultado, o hospital, o médico, para tomar uma decisão até do que fazer, né? Sim, né? Até para mudar as intervenções. Com certeza. Né? Precisa compreender, de fato, quais são os principais... E é bastante interessante que... uma característica que nós observamos é que, por exemplo, durante uma semana específica, normalmente as colônias e o tipo de micro-organismo era o mesmo. Aí mudava, né? Tinha alguns pacientes alta, outros, infelizmente, óbito, mudava a demanda ali de pacientes, mudava o micro-organismo. Né? Às vezes é até um que está, né, colonizando e que acaba repassando para os demais que já estão com o sistema imunológico um pouco mais fragilizado. Exatamente. Eu tenho uma aluna esse ano, ela é formanda e o trabalho de conclusão de curso dela é a contaminação dos uniformes privativos da UTI. Então, ela investigou a contaminação dos jalecos, daquele avental que usa para fazer a assistência. Nós identificamos muitos micro-organismos no abdômen e no punho. Que são as regiões que estão mais expostas na hora da manipulação. É extremamente importante a pesquisa que vocês desenvolvem. Eu acho que os resultados estão a contento, né? Consegue fazer essa replicação e ter o feedback para a população, que é o mais importante. Parabéns, professora, pelo trabalho que vocês fazem. Eu agradeço a sua participação no nosso programa. Fico com convite para que, assim que vocês finalizarem os resultados completos, venham apresentar aqui para a gente. Com certeza, eu agradeço a oportunidade. Obrigada, né, mais uma vez. Eu agradeço você que está em casa e eu aguardo você na próxima semana.